Eu vou esperar mais uns minutinhos, ver se mais alguém vai entrar, e aí a gente já inicia. Tá, vamos lá. Eu vou explicando aqui para quem já está aqui, e aí depois se alguém entrar, perde a explicação, faz parte. O que acontece? Olha só. Então a ideia é essa, a gente vai gravar todos os encontros, depois a gente vai disponibilizar. Provavelmente eu vou postar no Drive, e aí eu posto no Drive e vou enviar para os colegas também, até porque talvez daqui a pouco alguns não vão poder participar e se interessam pelo conteúdo que vai ser abordado. Aí podem assistir depois, tá? A gente vai abrir espaço para que os colegas tragam conteúdo sobre a sua área de atuação, de domínio, né? Como eu disse, a doutora Jussara é médica, é nutróloga, é master em PNL, enfim, tem conteúdo pra caramba aí que pode contribuir. O Adriane tem muitas formações em várias áreas também, o Adriane em algum momento vai contribuir com a gente. Enfim, e aí a ideia é assim, tá? Aquele colega que queira trazer um conteúdo diferente, aí me chama, passa a ideia do conteúdo que vai querer apresentar e a gente coloca na grade de encontros, né? Então, eu vou chamar outras pessoas também, outros profissionais gabaritados também em outras áreas para apresentar algum conteúdo, né? Mesmo que não esteja fazendo parte do grupo de estudos, eu vou chamar alguns para que a gente possa também ter um conteúdo diferenciado. A ideia qual é? Eu falo principalmente sobre PNL, né? Sobre programação neurolinguística. Mas a gente tem colegas que têm conhecimentos do Reiki, a gente tem colegas que são médicos, a gente tem colegas que são da constelação sistêmica. Então, tudo isso pode agregar, tudo isso pode ser conteúdo que tragam algum conhecimento que agregue para o resto do grupo. Tá? Então, a ideia é essa, é que tragam esses conteúdos e a gente aumente o nosso conhecimento, pelo menos um pouquinho em cada área, né? Que a gente sabe que na terapia, principalmente para quem é terapeuta, né? Que a maioria aqui é, ou pretende ser. Então, tudo ajuda, tudo funciona. Né? Às vezes a gente tem uma especialidade numa área, mas assim como existem outras ferramentas, as ferramentas também funcionam, né? Como eu disse, eu foco muito na PNL. Apesar de eu já estudar hipnose há mais de 10 anos também, e trabalhar com hipnose há mais de 10 anos, mas eu foco muito mais na PNL. Mas não quer dizer que, porque eu não tenho conhecimento de constelação, a constelação não seja legal, não funcione. Ou o Reiki, ou sei lá, qualquer outra área de terapêutica, né? Isso pode ajudar. Pode ajudar e também é bom assim, tá? Porque aí abre espaço para os colegas terem a oportunidade de ter uma experiência, de repente, para quem ainda não se apresenta, não ministra curso, enfim, ter a oportunidade de passar pela experiência de estar trazendo um conteúdo e também de divulgar o seu trabalho. De divulgar o seu trabalho também, tá? Eu acho que agora ninguém mais vai entrar, né? Não entrou mais ninguém. Então, eu vou iniciar com o conteúdo que eu trouxe, tá? Para que a gente não se prolongue muito, já são praticamente 10 para as 9, e aí a gente vai até muito tarde, né? E a ideia, eu pensei daqui a pouco, nesses encontros, durarem em torno de 1 hora, no máximo 1h30. Senão fica muito longo, fica muito pesado, muito maçante, e provavelmente todo mundo tem outras coisas para fazer, né? Não vai conseguir ficar aqui 2, 3 horas aqui conversando. O Adriane tem que dormir. O Adriane tem que dormir. Então, assim, a ideia é essa, tá? Eu trouxe um conteúdo que provavelmente não é extenso, tá? Mas se a gente não conseguir trabalhar todo ele hoje, daqui a pouco a gente pode seguir na outra quinta, tá? Eu trouxe um conteúdo que eu joguei lá no grupo, eu acho que todos os colegas já estavam no grupo na hora que eu joguei, que é sobre prestidigitação linguística. A prestidigitação linguística é da PNL, tá? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, já tem conhecimento, já domina o assunto. Tá.
Aqui a gente Vou te falar que eu fiquei curiosão, Vitor. Nisso eu nunca tinha ouvido falar, fiquei curioso para saber. Esse foi um dos motivos até que eu matei né, tirei toda e qualquer possibilidade de compromisso hoje já para vir nesse. Porque eu fiquei bem curioso para saber o que é, cara. Perfeito. Então, a pré-digitação linguística, a gente tem alguns colegas aqui que já são master em PNL com a gente, né? Tem o Moisés, tem o próprio Diego, o Marcelo, o Adriane, a doutora Jussara, que já fizeram o master, tem a Lala, que já fez o PRAC. Mas o que acontece? Vocês aprenderam pela linha do Bandler, né? Do Richard Bandler, que é o co-criador da PNL. A pré-digitação linguística é uma contribuição do Robert Dilts, que é um dos grandes gênios também por trás da PNL, né? Ele não criou a PNL, quem criou foi o Bandler e o Grinder, mas o Robert Dilts foi um dos caras que mais contribuiu, se não o cara que mais contribuiu, porque ele levou a PNL a um outro patamar. Inclusive, até por isso, é um dos poucos que são considerados pelo Bandler e o Grinder, né? Que ele está desde lá do início, ele foi aluno do Bandler, mas ele evoluiu. Ele não só aprendeu, mas ele também evoluiu todo esse conhecimento. O Crenças é dele, né? Aquele livro Crenças, né? É dele, né? Crenças é dele, exatamente. Crenças é dele. E é um baita de um livro. Putz. É um baita de um livro. Bah. E a pré-digitação linguística é justamente para isso, tá? É para mudança de crenças limitantes. É bem simples. É uma ferramenta bem simples. E é bastante útil, é bastante prática e bastante funcional. Provavelmente vocês já usam alguns desses padrões. São 14 padrões que ele desenvolveu. São 14 padrões linguísticos para mudança de crença. Provavelmente alguns vocês já usam, outros não. Mas agora vocês vão conhecer. Provavelmente vocês já usavam, mas não conheciam esse nomezinho que ele criou. Tá? Eu fiz um PDFzinho aqui, que é uma apresentaçãozinha, que eu vou tentar compartilhar com vocês. Mas como eu não sou muito amigo do Zoom, eu vou ver se eu descubro aqui como que compartilha isso. Enfim, depois eu vou postar lá no grupo esse PDF que eu fiz, tá? Com todo o conteúdo. Tem o share screen ali, Vitor. Verdinho ali, share screen. Aqui, tá. Beleza, olha aí, ó. Tá, vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá, beleza. Beleza. Então, olha só. Como eu disse antes, né? A pré-digitação linguística é para mudança de crenças, para mudança de crenças limitantes, tá? Tem alguns colegas que ainda não têm conhecimento de PNL, tem alguns colegas que não fizeram formação ainda. Então, eu vou dar uma embasadinha e é assim, daqui a pouco, para quem já é master em PNL, vai ficar um pouquinho, né? Já sabe tudo isso que eu vou falar, mas vai ser bem básico e bem rápido, tá? Isso é um conteúdo de master, tá? De nível master em PNL. Para quem ainda não fez formação, são duas formações, o Practitioner e o Master, são as formações clássicas. No Master, a gente trabalha com crenças. O que são crenças? Crenças são as nossas verdades, é tudo aquilo que conduz a nossa vida, né? A gente vive em função das nossas crenças. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é em função das nossas crenças, né? Todas as nossas qualidades, as nossas habilidades, as nossas limitações são baseadas nas nossas crenças, tá? Então, assim, como eu disse antes, tá? São 14 padrões. São 14 padrões e eu trouxe só 5 hoje, porque eu nem sei se vai dar tempo da gente falar sobre esses 5. Vai passar isso para nós depois, Vitor? Eu vou mandar esse PDFzinho aqui, tá? Inclusive, eu posso depois completar ele com os outros padrões, porque nesse PDF tem só 5 padrões linguísticos. Depois eu posso botar os outros 9. Não precisa pressa, né? Isso. E depois eu posto lá no
no grupo, tá? Tem um Tá. livro do Robert Dilts que é sobre isso, mas eu não achei em português, só em inglês o livro. Bom, primeiro assim, só para vocês entenderem, tá? O que é prestidigitação? Da onde que ele tirou isso? Prestidigitação linguística ele tirou daquela habilidade que os mágicos têm, que é de, sabe, tem uma carta na mão, daqui a pouco some e tal, ou um objeto. Essa habilidade. Preste é rápido, né? E linguística é de linguística, óbvio. Então, prestidigitação linguística é uma mudança rápida através da linguagem, de forma que, em geral, a pessoa nem percebe que tá sendo trabalhado isso. Então, na terapia é bem legal, porque dentro de uma conversa, a gente já consegue mudar uma crença da pessoa. E como eu disse antes, né? Como a pessoa vive a partir das crenças delas, então boa parte, se não todos os problemas que a pessoa traz para o consultório são baseados nas crenças, tá? E obviamente que essas técnicas, esse conteúdo também a gente pode aplicar em nós mesmos, nas nossas crenças. Daqui a pouco a gente tem alguma crença limitante que a gente quer mudar, a gente consegue trabalhar elas a partir de um desses padrões, ou de vários padrões, né? Beleza, então vamos lá. As nossas crenças, como eu estava falando, nossas crenças são as nossas verdades que conduzem a nossa vida. E aí elas são crenças de capacidade, a gente pode ou não pode fazer alguma coisa, tudo a partir das nossas crenças. Crenças de identidade, o que a gente é ou não é. Por isso eu trouxe aqui essa pirâmide dos níveis neurológicos. Quem já fez Master em PNL já viu essa pirâmide aqui, dos níveis neurológicos, que são basicamente assim. Esses são os níveis onde as nossas crenças estão, tá? De ambiente, comportamento, capacidade, aí nível de crenças e valores mesmo, né? Identidade e espiritual. Então, assim, essas nossas crenças, elas são conscientes ou inconscientes, tá? A gente tem crenças conscientes e inconscientes. Em geral, assim, não é um padrão exato. Minha crença é inconsciente, ela nunca vem à tona. Não. As nossas crenças, às vezes, uma crença inconsciente, às vezes ela está mais consciente, às vezes está num padrão mais inconsciente. Quanto mais profundo o nível de uma crença, também bem mais difícil de mudar, tá? Bem mais desafiador, na verdade. Quanto mais profundo ela tiver. Beleza. Aqui dos níveis neurológicos, tá? Vamos lá. A gente tem um nível de ambiente, que é aonde nós reagimos ao mundo, tá? Que é onde nós reagimos. De comportamentos, o que nós fazemos, os nossos comportamentos, eles também são a partir das nossas crenças, tudo que nós fazemos são a partir das crenças. Aí de capacidade, é como nós fazemos, tá? De capacidade é justamente como eu disse antes, o que a gente pode ou não pode fazer. E aí, na pirâmide de níveis neurológicos, aí depois vem crenças e valores, que é o porquê nós fazemos e para que nós fazemos. O porquê, quem já estudou sobre crenças também sabe, né? Para a gente eliciar uma crença, a gente pergunta o porquê. O porquê ele sempre vai trazer uma crença, né? Ele sempre vai justificar uma crença. Então, quando a pessoa justifica, ela fala o porquê ela faz alguma coisa, é uma crença. Ela está justificando. E o para quê é os nossos valores. Tudo que a gente faz é para suprir um valor nosso, né? Tudo que a gente faz é para satisfazer um valor nosso. Aí depois vem identidade, que são crenças bem profundas, quando a gente acredita que a gente é alguma coisa ou a gente não é alguma coisa. É um nível bem profundo, aí é bem mais desafiador. Quanto mais acima na pirâmide, mais desafiador é de fazer a mudança, né? E o último nível espiritual, que aí é o mais profundo, que aí envolve realmente a parte espiritual, família, enfim, nível mais profundo. A partir da pirâmide também dos níveis neurológicos, sempre que a gente muda uma crença, no local onde a gente muda, tudo que está abaixo também muda, tá? Por exemplo, o nível mais fácil da gente mudar, qualquer mudança que a gente for fazer na nossa vida, o nível mais fácil é no ambiente, né? Por exemplo, tu tem um filho que usa droga, mora num bairro, ele vai e compra lá na Boca, ele compra a droga dele.
Se tu muda de bairro, ele vai deixar de usar droga, porque ele não tem mais de quem comprar. Tu muda de cidade, ele não conhece mais ninguém, ele vai mudar esse comportamento dele, porque ele não tem mais de quem comprar. O fato é que quanto mais abaixo na pirâmide, mais fácil é de mudar, só que mais difícil é de manter uma mudança de comportamento, tá? Porque daqui a pouco esse mesmo filho, ele vai conhecer pessoas naquele novo lugar, naquele novo bairro, naquela nova cidade, ele vai descobrir aonde tem a droga, ele vai lá e vai comprar. E ele vai continuar usando, então ele vai manter aquele comportamento. No nível de comportamento também, se a gente muda o que nós fazemos, como eu disse antes, muda o ambiente, muda o comportamento. Crença de capacidade ou comportamentos de capacidade, quando a gente muda uma capacidade, a gente quer fazer uma coisa, mas a gente acredita que não tem capacidade. Quando a gente aprende, por exemplo, eu quero ser terapeuta, mas eu não tenho conhecimento. Eu vou lá, faço cursos e tal, aprendo o conteúdo e aí eu tenho a capacidade. Agora eu acredito que eu posso fazer. E aí eu mudo o meu comportamento, porque eu vou me tornar um terapeuta ou eu vou iniciar o processo de ser terapeuta. Então vai mudar. Comportamentos no nível de crenças e valores, mesma coisa. Se a gente muda uma crença, o valor é um pouquinho mais desafiador de mudar, mas também é possível, tá? No Master em PNL a gente aprende a mudar valores também. Quando eu mudo uma crença, que é o que a gente vai aprender agora, pelo menos uma. Foi o cara da internet que chegou lá, cortou a internet do Vitor. Acho que deu um probleminha aí na conta, né? Pagou o cara e voltou. Não perde, né, Diego? Deu problema na internet? Travou Mas bem na hora, Vitor. Bem na hora que o cara da internet entrou aí no... Na verdade, eu vou falar para vocês que eu estou usando a internet do celular, tá? Eu não consegui conectar a internet banda larga, então eu estou usando a do celular. É bem possível que ela comece a trancar. Tu acertou, Diego. Acertou. Não pagou a internet. Exatamente. O Diego estava certo. Não pagou a internet. Não pagou? O Diego não perde, né? Foda. Oi, Vitor, eu acho que tem um colega querendo entrar aí no Zoom. Ô, Juliana! O Giovanni, olha só, o Vantuir. Porque eu tô aqui. Eu tô com a tela pequena aqui e eu não tava vendo. Tá, vamos ver. Eu nem vejo quem tá mais aqui, se entrou mais alguém. Não, acho que só o Vantuir agora que tá entrando. Tá entrando. Beleza. Eu, por mim, nem deixava o Giovanni entrar, porque, o Ventuído que não é. Chato pra caramba. Chato, nem né? deixava. Puta, né? Aproveita e fala que ele ainda não entrou. Vamos falar bastante dele, que ele não entrou ainda. Tá louco? Não dá. Ali não dá. Meu Deus. Rapaz, é gente boa, é gente boa. Agora ele entrou, tá? Ele entrou? Tá, então. Não. Ninguém fala do meu amigo Giovanni na minha frente. Deus o livre. Me defenda. Eu sabia que você ia me defender. E eu era o único que tava falando bem de ti aqui, Giovanni. Eu percebi. O Vitor já me sabotou da última, né? Eu digo, tá bom. O Vitor não estava querendo deixar você entrar, Vantuir. Eu vou entrar nessa live quieto e vou sair calado. Até vou botar no mudo. Não, aí não é tu, Giovanni. O Giovanni é o cara também, tá? Ele tem muito conhecimento em várias áreas, então ele também vai contribuir bastante para o grupo, vai trazer bastante conteúdo. Então, assim, como eu estava dizendo, tá? Eu tô com a internet, tô roteando a internet do celular, então se der problema, já sabe, né? A culpa é da internet. Beleza, então olha só. O problema não é o fato em si, mas o significado que nós atribuímos ao fato. O que acontece com a gente não é o determinante, é o que a gente faz com isso. Olha, tá entrando o Thiago, vamos ver. Nem sei quem é o Thiago que tá entrando, mas vai entrar. É o significado que nós atribuímos
ao fato. E esse significado a gente atribui a partir das nossas crenças, né? Eu não cheguei a falar também, mas assim, as nossas crenças são um dos nossos filtros, tá? Aí daqui a pouco, se eu tivesse que entrar nisso também, a gente vai mais longe também para embasar, para quem não conhece ainda PNL. A gente percebe o mundo, a gente recebe, na verdade, bilhões de bits de informação por dia do mundo e a gente filtra ele. A gente tem alguns filtros, né? São os nossos 5 sentidos. Um dos nossos filtros são as nossas crenças e os nossos valores. Esses são um dos nossos filtros, né? Por que ele vai fazer? Ele vai fazer ali a gente recebe uma informação, acontece alguma coisa com a gente vai, a partir das crenças que a gente já tem do passado, a gente vai filtrar essa informação e vai alocar no nosso cérebro conforme algo que já é parecido. Isso é para otimizar. O nosso cérebro ele é programado para otimizar a informação, né? Porque se a gente fosse absorver tudo o que acontece no mundo, processar tudo, a gente ia enlouquecer, não tem como, é impossível, né? Então a gente filtra e a maior parte dessa informação ela é deletada, ela é distorcida, ela é generalizada e a gente cria a nossa realidade, a gente cria a nossa percepção, na verdade, da realidade, né? Um exemplo bem simples, olha só. A gente aprende a abrir uma porta. A gente não precisa, toda vez que a gente chegar na frente de uma porta, aprender de novo a abrir aquela porta. Próxima vez que a gente tiver, a gente já generalizou essa experiência, o nosso cérebro já generalizou. A próxima vez que a gente chegar perto de uma porta, a gente já sabe basicamente como que ela abre. Às vezes a gente erra porque é diferente um pouquinho, né? Mas como a gente generalizou, às vezes também dá errado. Mas enfim, a gente já aprendeu basicamente como funciona. E é isso que o nosso cérebro faz com tudo. Ele generaliza, ele vai distorcer, ele vai adaptar aquela informação para as experiências que a gente já tem para criar a nossa percepção da realidade. Por isso que a gente diz que o mapa não é o território, é um dos pressupostos da PNL, né? Porque a realidade em si não é o que a gente imagina dela, a gente criou uma percepção. Cada pessoa tem a sua percepção da realidade, né? Olha só. Então, como eu disse antes, né? A crença são generalizações sobre causas, significados, né? Ou sobre limites, sobre o que a gente consegue ou não consegue, sobre o que a gente pode ou não pode. Vamos voltar para a conversa, para a gente não se perder. E assim, para não se perder, não, porque eu já me perdi, na verdade. E agora não vou poder compartilhar com vocês o slide ali, mas depois eu mando no grupo, tá? Na verdade, era só para embasar, o conteúdo é bem simples, tá? Era só para embasar para quem ainda não tem esse conhecimento, para a gente poder entender um pouquinho, tá? Como eu estava dizendo antes, então, as nossas crenças são um dos nossos filtros de percepção, né? São uma das lentes pelas quais a gente vê o mundo. Elas podem ser conscientes ou inconscientes, mas isso não é preto e branco, né? Como eu disse também, tem muitos tons de cinza nesse meio. Às vezes a gente tem uma crença que está um pouco mais consciente, um pouco mais inconsciente. Da mesma forma, o contrário, às vezes uma crença que é muito inconsciente, às vezes ela está um pouco mais consciente, tá? Ela se manifesta em todas as nossas escolhas, desde a carreira que tu vai seguir, as roupas que tu vai usar, o almoço que tu vai comer, o teu parceiro, tua parceira. Tudo isso é baseado nas nossas crenças. Tudo isso a gente faz a partir das nossas crenças. Então, elas se manifestam em todas as nossas escolhas. Uma coisa bem importante que eu não vejo falar muito nos cursos de PNL, mas é bem interessante porque é algo simples e que aí nos faz entender um pouco mais assim, ó. As nossas crenças, elas andam sempre em bandos, tá? Elas não andam sozinhas, elas andam em bando. A gente tem sempre um emaranhado de crenças que estão ligadas umas às outras. E quanto mais próximo do núcleo desse emaranhado de crenças, mais desafiador é de mudar, tá? E quando a gente muda uma crença que está mais profunda, várias outras crenças mudam junto, tá? Várias outras crenças mudam junto, tá? Porque assim, as nossas crenças vão se conectando, né? A gente acredita numa coisa, isso já faz a gente
crê em outra e assim por diante. Quando a gente muda uma crença que está muito no núcleo, ela vai mudando outras crenças. Por exemplo, uma crença de capacidade. A gente acredita que não pode fazer algo porque a gente é incapaz, sei lá, a gente é burro, sei lá o quê. Quando a gente consegue mudar essa crença, a gente já muda uma crença daqui a pouco de agora eu vou estudar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e assim vai aumentando. Então a gente vai mudando várias crenças ao mesmo tempo. Tá? Eu não vejo muito falar sobre isso, mas é bem interessante a gente olhar por essa perspectiva, que as nossas crenças elas sempre andam em bandos, elas sempre são várias crenças, umas ligadas às outras. Tá? Beleza. Outra coisa que eu disse também, as nossas crenças elas afetam, por exemplo, autoestima, relacionamento, nosso desempenho no trabalho, a nossa espiritualidade, ela vai ser afetada pelas nossas crenças. Se a gente acredita em algo, a gente vai seguir uma determinada crença religiosa, vamos dizer assim, ou se a gente não acredita, a gente vai seguir outra e assim por diante. A nossa crença sobre dinheiro, dinheiro é sujo, dinheiro é coisa do demônio. Inclusive, quem não gostar de dinheiro pode depositar na minha conta, eu gosto bastante. Já quebrei bastante essas crenças, enfim. Monta uma nova seita, Vitor. Oi? Monta uma nova seita. Aceita cheque. Aceita cheque, aceita cartão, aceita dinheiro vivo, enfim. As nossas crenças, por exemplo, nossas crenças sobre cônjuge, sobre o relacionamento. A gente acredita que o papel do nosso cônjuge é tal, a gente acredita que o nosso papel dentro do relacionamento é tal, então as nossas crenças influenciam isso também. Papel de pai e mãe, papel de líder. Nossas crenças também afetam sobre saúde e doença, sobre espiritualidade, como eu falei antes, sobre o que é certo, sobre o que é errado também, é baseado nas nossas crenças, e por aí vai, né? É como tem uma frase que é do Henry Ford, né, que é bem conhecida, que deixa muito bem claro isso, que ele dizia assim: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. E é justamente isso. São as nossas crenças, né? Tudo aquilo que a gente acredita que é possível, ou que a gente pode, ou que a gente não pode, é verdade. Se a gente acredita que não pode uma coisa, a gente não vai conseguir mesmo, né? Se a gente acredita que pode, a gente vai achar meios de conseguir aquilo. Outra coisa que é bem importante, tá? Que é bem importante, que é o seguinte, que você tem experiências que confirmam qualquer coisa que você disser sobre si mesmo. Qualquer coisa que tu disser sobre si mesmo, tu vai ter experiências que comprovam isso, tá? Um exemplo bem simples. Por exemplo, vamos supor que vocês acreditam que cozinham muito bem, tá? Se eu pedir para vocês pensarem em algumas experiências que confirmem essa crença, que vocês cozinham muito bem, vocês vão ter algumas experiências. Inclusive, o Vantoir cozinha muito bem, porque eu já vi, tá? O churrasco dele é top. É uma crença coletiva essa. É uma crença coletiva, essa é uma crença coletiva, tá? Quem já participou dos nossos cursos na pandemia aí sabe do que eu tô falando. O bicho o negócio é terrorista. É terrorista. Sabe essa frase. O cara tem um arsenal de ferramentas para a cozinhar. Massa é melhor. Eu ia Mas falar olha só, agora. a massa, aquela massa com frango também. Eu ia falar naquela massa. Na verdade, ela ficou mordida porque tu não falou dos doces dela, tá? Só isso. Mas eu ia falar agora. Não, aquele negócio de amendoim, aquele mousse de amendoim, aquilo é um espetáculo também que a Lala faz. Pode aparecer nos próximos, assim, que a gente fizer aquela junção, né? A gente vai fazer. A gente vai fazer. Vai ter muitas oportunidades ainda esse ano. Esse ano e nos próximos. Espero. Mas a gente vai ter muitas oportunidades ainda. E se eu não for abduzida pelos ETs, né? É verdade. Se tu voltar, se tu não ficar aí por Minas, né? Voltar para Capão. Então, olha só. Mesmo a Lala e o Vantoir, se eu pedir para que eles busquem experiências que confirmem que eles não cozinham muito bem, eles vão achar experiências para confirmar essa crença, para confirmar
essa verdade, tá? É óbvio, mesmo tanto quem cozinha ou quem não cozinha vai achar experiência. A gente sempre tem experiências que confirmam qualquer coisa que a gente queira dizer sobre nós mesmos. Então, por isso que as nossas crenças, elas não são verdades absolutas, elas são verdades para nós, tá? A gente acredita em algo ou não acredita em algo. Enfim. Vou dar alguns exemplos de... Oi? Oi, Vitor, tu falou das crenças raízes, né, das crenças mais profundas. Sim. Claro, hoje tu vai desenvolvendo a acuidade, tu vai observando melhor, tu consegue detectar várias crenças, né, na conversa com as pessoas. Isso. Mas assim, ó, a termos de... E até se torna fácil na hora tu quebrar essa crença da pessoa, mas essa crença mais profunda, ela acaba... digamos assim, atrapalhando o contexto da mudança, ou sim ou não. No momento que eu, por exemplo, eu consigo quebrar uma crença, tá, que é uma crença, digamos, superficial, ou seja, oriunda dessa crença mais profunda. Ela, se eu não descobrir, ou não achar essa crença mais raiz, mais profunda, eu não consigo desconstruir toda essa questão, ou seja, não consigo mudar essa mentalidade ou esse mindset da pessoa. No caso, assim, essa raiz mais profunda, posso até dessensibilizar, mas de repente ainda continua ela tendo os resultados negativos em virtude de não achar essa crença mais profunda. Não sei se tu me entendeu. Eu acho que sim, espero ter te entendido. Na verdade, assim, ó, tá? Óbvio que isso que tu está trazendo já é um conteúdo bem mais profundo, né? Aí a gente teria que embasar muito mais essa questão das crenças e tal, e trazer um conteúdo para que os colegas entendam como que ele vai eliciar uma crença, como que ele vai descobrir, como ele vai trazer à tona essas crenças, né, da pessoa. Isso já é como eu disse, né? Isso aqui é conteúdo de Master em PNL. Quem já fez Practitioner, nem no Practitioner a gente não aprende isso, né? A gente aprende no Master mesmo. E mesmo quem aprende no Master tem que estudar bastante. E é muito importante, tá? Porque, na verdade, como a gente vem falando desde o início, se quase tudo que a gente faz, se não tudo, é baseado nas nossas crenças, então todos os problemas que as pessoas trazem para nós no consultório, ou os problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, as nossas limitações, todas elas são baseadas em crenças, né? Então, seria bem interessante estudar bem mais a fundo isso, tá? Mas sim, que acontece, Adriane? Aqui a gente está falando, assim, de mudança de crenças em geral, tá? Se tu muda uma crença superficial, óbvio que primeiro ela é muito mais simples, né? De mudar. É muito mais fácil de mudar. Uma crença mais profunda é muito mais desafiador. Aí, em geral, quando a pessoa vem para o consultório, ela vai trazer crenças mais profundas, né? Uma crença superficial, crença de dito popular, por exemplo, manga com leite faz mal. Isso é uma crença que é muito simples da gente mudar, né? Muito simples da gente mudar. E a pessoa, quando tu traz isso, quando tu traz um contra-exemplo, sei lá, qualquer forma de mudar, a pessoa vai aceitar, porque é muito simples. Agora, se é uma crença a nível de identidade, que está lá bem profunda, é bem mais desafiador. Bem mais desafiador. E aí, obviamente, tem muitas ferramentas para mudar isso, né? Tem muitas outras formas, inclusive a gente até pode trazer outra hora mais conteúdo sobre crenças e mais formas de trabalhar isso, tá? O básico aqui, a gente está trazendo o básico para quem não tem nenhum conhecimento de crenças. E para quem já é master, já ouviu falar sobre tudo isso que eu estou falando aqui, é quase que bobagem, né? Porque tá de uma forma bem simplória. Mas, obviamente, que aqui são poucos que são master em PNL, tá? Para quem já fez curso de hipnose também, já entende muito disso, porque nos cursos de hipnose a gente traz muito conteúdo de PNL e assim outros profissionais, né? Porque as ferramentas de mudança em geral, em boa parte dos cursos de hipnose, são da PNL, né? Para quem já fez coaching também,
tem muito disso, porque no coach também, coach baseado na PNL, então também já conhece muito disso. Mas, Vitor, para quem fez o Master e trabalhou crenças, e entendeu crenças e tentou quebrar suas próprias crenças, né? Sabe que o quão desafiador é essas crenças mais profundas, é tu desensibilizar, enfim, é tu reprogramar, ou enfim, é tu quebrar as crenças mais profundas. É bem complicado. As superficiais é muito fácil, mas as mais profundas, as que, nossa, Isso então, é porque tu só não fica tentou, tão bobagem. Pois é. Não, é desafiador. Provavelmente seja. É desafiador. E se vocês perceberem também, e provavelmente quem já trabalha na área sabe, tá? É muito mais fácil tu trabalhar com outra pessoa, tu ajudar outra pessoa a quebrar uma crença, fazer uma mudança. Isso com qualquer ferramenta da PNL que tu for usar. Se tu for usar, por exemplo, submodalidades, que foi a primeira ideia até que eu tive de trazer de conteúdo para hoje, era sobre submodalidades, tá? Porque eu acho uma das ferramentas mais fantásticas da PNL. Porque qualquer coisa que tu quiser fazer, inclusive tu quebra crenças a partir das submodalidades, né? Tu trabalha... O Bandler, no livro dele, no Tem Agora a Vida que Quer, não sei se alguém aqui já leu, se tu for ver ali, basicamente ele usa submodalidades, tá? Basicamente ele usa submodalidades, é incrível. Era justamente o que eu ia trazer. Mas mesmo isso, se tu for usar em ti mesmo, é mais desafiador. É bem mais desafiador. Então, quebra de crenças muito mais ainda, né? Tu vai fazer uma ancoragem em ti mesmo, é mais desafiador do que tu ajudar uma outra pessoa. Então, daqui a pouco é até interessante, às vezes, até no grupo, se reunir para fazer mudanças, tá? Daqui a pouco um faz um atendimento no outro, isso é interessante, ajuda bastante, porque realmente é desafiador tu fazer qualquer mudança por ti próprio, porque tu racionaliza muito mais o processo, e o nosso grande problema é o nosso racional, né? Tu vai fazer qualquer mudança, tu vai fazer qualquer técnica que tu vai utilizar, tu começa a racionalizar o processo, e isso atrapalha muito. Tá? Então, é interessante, às vezes, até buscar esse outro ponto de vista. Daqui a pouco, vou chamar o Moisés para me ajudar, eu ajudo em algumas coisas e ele me ajuda em outras. É uma alternativa bem interessante, tá? Mas, enfim, voltando. Vocês querem ir até, só para a gente seguir aqui, vocês querem ir até as 9h30, não dá mais agora, porque já é 9h30, né? Vocês querem ir até as 10 ou vocês querem parar antes e a gente volta semana que vem? Para mim pode seguir. Pode seguir? Para mim pode seguir. Tá, então vamos seguir. Que até as 10 eu acho que dá para nós falar isso, porque já está basicamente organizado, tá? Então lá, para quem não conhece ainda, a gente fala muito em crenças limitantes, tá? Que as nossas crenças também, como eu disse antes, as nossas crenças elas não são boas ou ruins. O resultado que ela nos traz é que é limitante ou fortalecedor, né? A gente tem uma crença, por exemplo, que a gente não pode saltar de um prédio de 20 andares e sobreviver. Isso é uma crença bem interessante, se a pessoa quer se manter viva, né? Ou, eu tenho uma crença que eu posso montar uma empresa e ser bem-sucedido. Isso é uma crença fortalecedora. Então, é o resultado que elas nos trazem. Mas, em geral, crenças limitantes. Obviamente, crenças que nos limitam. Daqui a pouco, eu só atraio coisas ruins. Crença de merecimento, eu não mereço, eu não sou merecedor disso, de fazer tal coisa, sei lá, ou de ser bem-sucedido, ou de ter uma empresa bem-sucedida, ou de ser um terapeuta, ou de ter um relacionamento legal. Eu não posso errar. Pessoa que é perfeccionista. Perfeccionismo, às vezes, a pessoa acha que é uma qualidade. Em geral, não é, tá? Então, tu não faz as coisas porque tu não quer errar, tu tem medo de errar. Tu acaba sendo perfeccionista e acaba não fazendo nada. Eu não sou digno de amor, de ter um relacionamento. Eu não sou importante. Eu sou covarde, eu sou medroso, eu sou um fracasso, eu sou burro, eu não consigo, as pessoas não gostam de mim, enfim, por aí vai, né?
Isso, em geral, são crenças limitantes. Tá? Em geral, são crenças limitantes, elas nos limitam, não nos permitem ter resultados legais. E, em geral, também as nossas crenças, elas querem o nosso bem. Na verdade, o nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele sempre trabalha para nos proteger, para nos manter vivos, né? Então, as nossas crenças, em geral, elas... o objetivo é nos manter bem, é nos fazer bem, mas muitas vezes não passa, né? Mitos sobre crenças. Essa também é básica, acho que todo mundo já entende isso, né? Que uma crença antiga leva muito tempo para ser mudada, isso é uma crença, daqui a pouco até... não é exatamente o que o Adriane falou, ou que o Diego falou, porque realmente é desafiador mudar mesmo, mas é próximo disso, tá? Uma crença muito antiga, que ela está muito enraizada, ela não necessariamente é demorada de fazer a mudança, tá? Não necessariamente. Às vezes, com a ferramenta certa, com a técnica certa e no momento certo, a gente consegue mudar isso muito rápido, tá? Outra questão, mudar comportamento antigo e padrões de pensamento é muito difícil, é muito desafiador. Também é a mesma coisa. É possível sim mudar padrão de comportamento, padrão de pensamento de uma forma bem rápida também, com as ferramentas certas, no momento certo, enfim. Uma outra forma da gente ver crenças, tá? Na verdade, só muda a nomenclatura, a gente aprendeu de uma outra forma no Master. Que as nossas crenças, tipos de crença, né? De desesperança, são crenças que o objetivo desejado é inatingível, independente das capacidades que a gente tenha, tá? Aí tá diferente de nível de capacidade. Por exemplo, não importa o que eu faça, não vai fazer diferença nenhuma, eu não vou conseguir. É uma crença limitante que está acima da nossa capacidade. O que eu quero não é possível, tá? E aí é de capacidade mesmo, não é possível, ou está fora do meu controle. Se algo está fora do meu controle, é possível para mim fazer, né? Crença de desmerecimento, que são crenças em que o objetivo desejado não é merecido, não é merecido por algo ou por algo que foi feito ou que não foi feito. Por exemplo, eu sou uma farsa, eu não mereço ser feliz, eu não faço parte, às vezes não faço parte de um grupo, enfim, não faço, né? E de impotência, que é de incapacidade, que a gente já ouviu, né? Que são crenças em que o objetivo desejado é possível, mas nós não temos a capacidade de conseguir. Por exemplo, é diferente de incapacidade, porque às vezes uma crença de capacidade, às vezes a pessoa acredita que ninguém pode, né? Mas assim, daqui a pouco a pessoa pensa, é possível para os outros, outras pessoas já conseguiram, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Ou eu não sou bom o suficiente, enfim. Isso só para a gente basear, tá? Para a gente dar um embasamento de crenças para quem não tinha entendido. E agora a gente entra na pré-digitação linguística, que é o conteúdo mesmo, tá? Isso é bem simples e bem rápido da gente entender. E como eu disse antes, provavelmente vocês já usam alguns desses padrões, são 14 padrões que o Robert Dilts desenvolveu. Eu vou trazer 5 hoje, e depois a gente até pode trabalhar um pouco mais sobre isso, até todos, enfim, se for o caso. Então, a pré-digitação linguística, tá? São ressignificações verbais que podem ser utilizados para ampliar perspectivas e para gerar uma mudança de mapa mental, tá? Com isso, obviamente, a gente vai diminuir as nossas limitações que são impostas pelas crenças. É como se fosse, na verdade, é mais um veículo para reformulação de crença, né? Porque existem vários, a gente já aprendeu alguns no Master também, para mudança de crença, e esse é mais um veículo, tá? O que é essa pré-digitação linguística? É um conjunto de perguntas e de afirmações que vão levar a pessoa a refletir sobre a crença, tá? Quando ela reflete sobre a crença, a tendência é de mudar, tá?
Obviamente, como eu disse antes, tá? Não é a única forma de mudança de crença, é uma das formas, por isso que eu trouxe essa forma hoje. Depois, se quiserem, a gente pode até trabalhar várias outras, tá? São 14 padrões, eu vou trazer 5. Padrão de intenção, contra-exemplo, outro objetivo, analogia e hierarquia de valores, tá? Esse padrão de intenção, tá? A ideia é dirigir a atenção ao propósito ou à intenção da crença, tá? Sempre a intenção positiva, como eu disse, todos os nossos comportamentos eles têm uma intenção positiva. Em geral, a pessoa não vê. Então, a ideia é dirigir a atenção da pessoa para essa intenção positiva. Porque, às vezes, quando atende, se uma outra forma, se a gente consegue achar uma outra forma de atender aquela mesma intenção positiva, a gente não precisa mais usar aquela mesma crença antiga, a gente pode mudar uma crença, porque a gente vai estar atendendo, vai estar suprindo aquela necessidade, tá? Vai estar atendendo aquele objetivo. Contra-exemplo. Esse é óbvio, né? É dar um contra-exemplo, é descobrir um exemplo que não serve na relação definida pela crença. É um contra-exemplo, algo diferente, algo totalmente diferente. Outro objetivo é desafiar a relevância da crença e mudar o objetivo ao mesmo tempo. Tá? Analogia. Descobrir uma relação que seja análoga à que foi definida pela crença, que desafie ou que force a generalização definida pela crença, mas que possua diferentes implicações, que possua uma outra intenção positiva, né? E a hierarquia de critérios, a ideia é reavaliar a crença de acordo com um critério que seja mais importante que qualquer outro critério que seja definido por aquela crença. Tá? Isso aqui ia ser bem legal se a gente tivesse conseguido compartilhar a tela aqui. Infelizmente não dá, né? Mas é bem como tu falou, né? A gente já utiliza a ferramenta, mas sem saber que tinha esse nome da ferramenta, né? Sem saber. E agora, quando eu falar, vocês vão ver. Claro. Agora eu estou percebendo aqui que tu faz algumas perguntas que tu faz para o cliente justamente dentro dessa linha aí de raciocínio. Exatamente, exatamente. A gente já usa isso. A gente já usa, principalmente quem já fez PNL já usa muito isso na terapia, né? Inclusive, assim, quando a gente começa por exemplo, quando eu comecei a fazer meus atendimentos, eu fazia com hipnose, né? Depois que eu aprendi PNL, principalmente depois que eu fiz o Master em PNL, os meus atendimentos mudaram totalmente. Porque dentro daquela anamnese, dentro da conversa que a gente faz com o cliente, tu já vai entendendo quais são as crenças, tu já vai entendendo qual é a intenção positiva daquelas crenças, tu já vai metamodelando a pessoa, tu já vai apertando ela, tu já vai afunilando ela ali para que ela entre realmente... E aí tu vai adequando o metamodelo dentro dessa linha de raciocínio, né? A intenção positiva desse teu comportamento negativo. Qual é a intenção positiva desse teu comportamento negativo? O que pode substituir a intenção positiva desse teu comportamento negativo? Exatamente. São perguntas que a gente faz dentro do metamodelo que... Isso, exatamente. E a ideia aqui, tá? A ideia aqui na pré-digitação não é tu fazer a pessoa pensar sobre aquilo, é tu colocar isso para a pessoa, é tu colocar esses exemplos, é tu colocar isso para ela, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de pensar e refletir sobre isso. Nessa abordagem aqui, nessa forma de trabalhar, tu coloca isso para a pessoa, tá? Por exemplo, e aí assim, ó, isso aqui é bem simples. Depois, quando eu mandar o PDF no grupo lá, vocês vão ler. Isso aqui é uma coisa bem óbvia, bem simples, bem fácil de entender, e para quem já está fazendo atendimento vai ser até legal, porque vai ter esse conteúdo aqui, já pode usar, porque é muito simples mesmo, tá? Então, como eu tinha dito antes, ó, o primeiro padrão, que é a intenção. A ideia é dirigir a atenção ao propósito ou à intenção da crença. Sempre a intenção positiva, né? Então, qual é a intenção positiva por trás dessa crença? Tu vai fazer a forma que a pessoa trabalhe isso, tá? Aí eu trouxe 4 exemplos. E a gente vai fazer todos esses 5 padrões
em cima desses 4 exemplos, tá? Para vocês entenderem que, primeiro, que dá para trabalhar todos os padrões dentro dos mesmos exemplos, e a ideia é sempre assim, tá? É tu trabalhar alguns padrões, você não precisa usar os 14 padrões para quebrar uma crença. Às vezes, com um padrão só tu vai conseguir quebrar, às vezes tu vai ter que usar mais de um. Aí, para quem já tem mais tempo de estrada, aí vai conseguir perceber, a partir do momento que tu faz a anamnese com a pessoa, a partir do trabalho o metamodelo, tu vai conseguir entender, ou tu vai perceber qual é os padrões que tem mais chance de serem eficazes com aquela pessoa e naquela situação, tá? Então, é uma coisa que tu vai poder usar e da forma que tu achar mais eficaz. E isso aí também, depois que tu vai testando tudo isso, tu vai entendendo quais são os padrões que funcionam mais para cada tipo de situação, para cada tipo de crença e para cada tipo de pessoa também, né? Então, assim, eu trouxe 4 exemplos, tá? 4 exemplos de crença bem simples, tá? Por exemplo, você está atrasado, você não se importa comigo. Por exemplo, se eu tivesse entrado atrasado Na reunião? na reunião hoje, né? Não entrei atrasado, eu só caiu a reunião, mas eu entrei no horário, né? Então, assim, você está atrasado, você não se importa comigo. Outra crença, se eu me importar com as outras pessoas, elas vão tirar vantagem de mim. Isso é bem comum, é uma crença bem comum, muitas pessoas têm essa crença, tá? Se eu me importar, se eu demonstrar interesse pela outra pessoa, elas vão tirar vantagem de mim. Uma crença de capacidade. Eu não posso fazer X coisa, qualquer coisa que seja, porque eu nunca fiz isso antes. E outra, eu tenho essa crença faz bastante tempo e vai ser difícil de mudá-la, tá? É parecido com o que o Adriane trouxe, tá? E que o Diego trouxe também, que é uma crença que está muito lá dentro, muito no cerne, né? Uma crença muito antiga, tá? Isso são apenas crenças. Então, assim, por exemplo, na questão de intenção, primeiro exemplo, você está atrasado, você não se importa comigo, tá? Aí eu poderia dizer, por exemplo, eu não tive a intenção de não me importar, eu só estava tentando cumprir com os meus compromissos. A intenção positiva aqui, a intenção, na verdade, da pessoa é receber importância, ter valor, né? Para outra pessoa, que a outra pessoa demonstra. Então, você está atrasado, então você não se importa comigo. Isso é uma crença. Aí eu trago essa intenção, eu trabalho essa intenção positiva dela, tá? Nesse exemplo. Eu não tive a intenção de não me importar. Eu só estava tentando cumprir com os meus compromissos. Esse é um exemplo. Se eu me importar com as outras pessoas, elas vão tirar vantagem de mim, tá? Aí eu posso trazer, por exemplo, a intenção deles pode ser de cuidar deles mesmos e não de tirar vantagem de você. Então, estou trazendo uma forma diferente da pessoa ver, né? Não necessariamente a pessoa, se ela se importar com alguém, a pessoa vai tirar vantagem. Vocês já perceberam, quem já fez PNL, que isso é uma baita generalização, né? Uma baita generalização. Então, eu trabalho assim. A intenção deles pode ser de cuidar deles mesmos e não de tirar vantagem de você. O outro exemplo que a gente trouxe. Eu não posso fazer X coisa, porque eu nunca fiz isso antes. Então, eu posso trazer, a sua intenção é te proteger do fracasso ou do sucesso? Então, eu estou trazendo uma outra forma uma outra intenção de uma forma totalmente diferente. Em geral, a pessoa, eu não posso fazer X coisa porque eu nunca fiz isso antes. Em geral, é medo de fracasso, tá? Mas aí tu está trazendo um outro ponto de vista. Será que você será que a tua intenção é te proteger do fracasso ou do sucesso? Você entende? Porque aí a pessoa vai começar a pensar, será que é do sucesso mesmo? Talvez seja do sucesso. Porque, em geral, também a gente não está preparado, às vezes, para ter o sucesso, né? E isso nos desafia, a gente acaba não fazendo, porque, enfim. A outra crença, eu tenho essa crença faz tempo e vai ser difícil de mudá-la.
Aí eu posso trazer assim, eu admiro muito e apoio o seu desejo de ser honesto com você mesmo. É uma forma de ver diferente, tá? De trazer uma intenção positiva de boa. A pessoa, tu tá querendo ser honesto contigo mesmo, isso é legal. Tá? Eu só falando aqui fica um pouquinho desafiador de vocês entenderem, né? Porque vocês não estão vendo nada. Mas depois, quando eu colocar o PDF lá, não precisava, vocês vão ver que não precisava nem da minha explicação aqui, vocês vão entender bem simples isso. A gente vai lembrar das padrão... Oi? A gente vai lembrar das palavras. Isso, vai lembrar das palavras, né? O outro padrão, o contra-exemplo. Como eu disse antes, a ideia é descobrir um exemplo que não serve na relação definida pela crença. Qual um exemplo ou experiência que é uma exceção da regra imposta por essa crença? Como é que faz isso? Nos mesmos exemplos, tá? Você está atrasado, você não se importa comigo, tá? Aí tu traz, por exemplo, eu conheço pessoas que são pontuais e que não são confiáveis. É um exemplo. Esse é um exemplo. Ou pessoas pontuais geralmente estão atrasadas porque se importam muito com o que estão fazendo. Então, são dois pontos bem diferentes. Ó. O primeiro, eu conheço pessoas que são pontuais e não são confiáveis. Então, não quer dizer que a pessoa é pontual, que ela é confiável ou que ela se importa contigo. E uma outra forma de pensar também. Pessoas pontuais geralmente estão atrasadas porque se importam muito com o que estão fazendo. Traz a ideia de que a pessoa se importa muito, que ela é uma pessoa que se importa com os outros porque ela tá procurando fazer aquilo bem feito. O outro exemplo, se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim. Não é possível se importar com os outros e tirar vantagem do que eles têm para te oferecer também? Esse é um ponto de vista. E em geral é isso. Tudo que a gente faz é por interesse, né? Então, se a gente está se relacionando... Vida é um jogo de interesse, né? A gente tem algum interesse. Então, se tu traz isso para que a pessoa olhe por esse ponto, será que não é possível tu te importar com a outra pessoa e aproveitar também do que elas têm para te oferecer? É um ponto. Ou tem gente que tira vantagem de pessoas que não se importam com eles. Não necessariamente só porque tu se importa, a pessoa vai tirar vantagem de ti daqui a pouco. É uma pessoa que tu não te importa com a pessoa, ela vai tirar vantagem igual. Tem pessoas que fazem isso. Então é um outro ponto que faz a pessoa refletir sobre aquela crença, tá? E tem uma tendência dela trabalhar isso e quebrar essa crença, tá? Eu não posso fazer X coisa, porque eu nunca fiz isso antes. Aí, por exemplo, tu pode dizer... Você pode repetir isso que você acabou de dizer 20 vezes em voz alta? Tu nunca fez isso antes. Ou qualquer outro exemplo que a gente queira dar, né? É um exemplo bem simples aqui. A pessoa não repetiu 20 vezes outra vez. Nunca tinha repetido 20 vezes aquela mesma coisa. Então, esse é um exemplo. Se ela nunca fez isso antes... tantas coisas ela não fez antes e ela faz, né? Então, esse é um exemplo simples, óbvio, né? A outra crença, eu tenho essa crença faz tempo, vai ser difícil de mudá-la. A maioria dos outros processos mentais, como memórias antigas, parecem se tornar menos intensos quanto mais passa o tempo. O que torna essa sua crença tão diferente? Em geral, alguns. Aqui a gente está dando uma generalizada legal, né? A maioria dos padrões. Mas, em geral, alguns padrões de pensamento, algumas memórias que a gente tem, elas vão ficando cada vez mais obsoletas, né? Por que com as crenças não pode ser diferente? Também é uma forma de pensar. Então, e é bom aí, Adriane, tu estava falando... Ah, não foi tu, né? Foi o Diego. Dá para pensar nisso também, tá? De ser desafiador quebrar uma crença. Esse é um exemplo. Outro padrão, o terceiro padrão, né? Outro objetivo. A ideia é desafiar a relevância da crença e mudar o objetivo ao mesmo tempo. Então, qual outro objetivo pode ser mais relevante do que o definido por aquela crença? Tá? Nos mesmos exemplos. Você está atrasado, você não se importa comigo. Aí tu vai trazer, por exemplo,
Não se trata de eu ser cuidadoso ou estar atrasado, mas sim de nós encontrarmos meios de reconhecermos as necessidades um do outro, eliminando atritos desnecessários. Então, isso está trazendo um outro objetivo, né? Não se trata de eu ser cuidadoso ou de eu estar atrasado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim de nós encontrarmos meios de reconhecermos as necessidades um do outro e eliminar, assim, os atritos. Tá? Se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim. Vai trazer da mesma forma, outro objetivo. O ponto não é se importar com os outros ou tirarem vantagem de você, mas que recursos são necessários para assegurar uma relação produtiva e significativa. Vai fazer com que a pessoa busque esses recursos, ou reflita sobre isso, e buscando esses recursos, né? Porque ela vai estar vendo de uma outra forma. Não tem nada a ver com a pessoa se importar ou o outro tirar vantagem, mas sim de tu entender quais são os recursos que são necessários para que essa relação seja produtiva e significativa. Tá? Então, isso também é uma forma bem interessante de fazer com que a pessoa busque um outro objetivo. Eu não posso fazer X coisas porque eu nunca fiz isso antes. Mesma coisa. O ponto não é se você pode fazer ou se você já fez antes, mas se está dando o seu melhor, o melhor de si. A mesma coisa, né? O ponto não é se você pode fazer uma coisa ou se você já fez antes, mas sim se você está realmente se empenhando para fazer isso, para fazer o que tu quer fazer. Então, também vai trabalhar nessa crença, né? Com esse padrão de outro objetivo. E o outro exemplo que nós temos eu tenho essa crença faz tempo e vai ser difícil de mudá-la. Pode trazer. Não é necessário mudar a crença. Ela só precisa ser atualizada. É como um programa de computador, né? Se tu trouxer esse modo de pensar para a pessoa. É como um programa de computador. Às vezes não precisa mudar o programa, mas sim tu atualizar aquele programa, né? Então, isso também vai fazer com que a pessoa reflita. Às vezes, ela pode pensar, pô, não é necessário. É óbvio que ela vai mudar aquela crença, é óbvio, né? Mas tu vai estar trazendo de uma forma que ela vai entender um outro objetivo. Não é necessário mudar uma crença. Ela só precisa, às vezes, ser atualizada. Agora, o quarto padrão é de analogia. Analogia é descobrir uma relação que seja análoga, né? Aquela que foi definida pela crença. Que desafie ou que force a generalização definida pela crença. Mas que possua também outras implicações. Né? Qual uma outra relação que seja análoga à definida pela crença, mas que tenha implicações mais positivas? Porque sempre esse é o objetivo, né? É buscar uma forma de que seja mais fortalecedora e não limitante. Então, dos mesmos exemplos. Você está atrasado, você não se importa comigo. Aí tu pode trazer. Se um cirurgião demorasse um pouco mais para fazer um trabalho bem feito, ele estaria sendo pouco cuidadoso? Então, essa é uma forma bem legal, né? Esse é um exemplo que é bem claro da gente entender aqui mesmo não vendo. Pô, se a pessoa está atrasada, ela não se importa, mas será que se o cirurgião ele demorar um pouquinho mais, ele passar um pouquinho do horário fazendo um trabalho bem feito, será que ele não está sendo cuidadoso? Essa é uma coisa, um exemplo bem óbvio que é bem simples da pessoa entender, né? A analogia entre as metáforas, né, Vitor? Exatamente, na analogia é justamente isso, é uma metáfora, né? Vai entrar as metáforas, que também é uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante na terapia, né? A gente aprende isso a gente começa aprendendo o PRAC, né? O modelo Milton, a hipnose ericksoniana, que trabalha muito isso, né? As metáforas. E é justamente isso que tu falou, é uma metáfora, tu traz uma metáfora que desafia ou que force aquela generalização que a pessoa fez com aquela crença e que, obviamente, que tem que traga uma implicação mais positiva sobre aquilo que a gente quer mudar. Outro exemplo, se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim. Aí, por exemplo, eu posso trazer, isso é o que o Hitler pensou sobre os judeus. É um exemplo também, é uma metáfora também. Tá?
Eu não posso fazer X coisa porque eu nunca fiz isso antes. Eu posso trazer também. Isso é como dizer que nós não podemos ter uma guerra nuclear porque nós nunca tivemos uma antes. Também. Do outro exemplo, eu tenho essa crença faz tempo, vai ser difícil de mudá-la. Posso trazer. Uma crença é como um programa de computador. A questão não é o quanto é antigo o programa, é se você conhece ou não a linguagem de programação. É uma metáfora também, tá? É fazer uma analogia, né, da crença como se fosse um programa de computador. Então, uma crença é como um programa de computador. A questão não é o quanto ele é antigo, é se você conhece ou não a linguagem de programação. E o último padrão que eu trouxe, vai dar bem certinho, tem 4 minutos ainda até as 10. Hierarquia de critérios. Tá? A hierarquia de critérios é reavaliar a crença de acordo com um critério que seja mais importante que qualquer critério que seja definido pela crença. Então, qual seria um critério potencialmente mais importante do que os estabelecidos por essa crença? Nos mesmos exemplos. Você está atrasado, você não se importa comigo. Posso trazer. Você não acha que é mais importante terminar as coisas do que ser pontual? É uma hierarquia de critérios. Daqui a pouco não quer dizer que eu não esteja me importando, mas que daqui a pouco eu estou fazendo algo que naquele momento é mais importante, né? Se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim. Aí eu posso trazer, você prefere isso ou ser completamente ignorado? Esse é um exemplo um pouquinho, né, chato, mas é basicamente isso. Traz uma hierarquia de valores. Será que tu prefere isso ou aquilo? Né? Tu prefere arriscar que as pessoas tirem vantagem de ti ou ser completamente ignorado? Então também é um padrão que pode mudar. Lembrando sempre que não é todos os padrões que vão servir para qualquer coisa e não é qualquer padrão que vai fazer a mudança da crença, né? Esses são alguns exemplos de como que a gente vai utilizar esses padrões. A gente pode utilizar todos ou alguns, como eu disse antes, né? Enfim, seguindo. O outro exemplo. Eu não posso fazer X coisa porque eu nunca fiz isso antes. Eu posso trazer. Não é mais importante desafiar os nossos limites do que identificar eles e reforçar eles? Também é uma hierarquia de valores. Será que não é mais importante eu desafiar esses limites? Porque só identificar e reforçar eles para quê? Será que não é mais importante enfrentar eles, desafiar esses limites? E o outro exemplo, eu tenho essas crenças faz tempo e vai ser difícil de mudá-las. Eu posso trazer o grau em que uma crença apoia a nossa visão e missão é mais importante do que o tempo que se tem de crença. Também é uma hierarquia de valores. O que é mais importante aqui, né? Não, o grau que uma crença apoia a nossa visão e missão é muito mais importante do que o tempo que você tem essa crença. Então, também é uma forma. Tá? Como eu disse, trazer esses 5. E olha só, vocês perceberam, e vocês vão perceber ainda mais depois que eu postar o material ali no grupo, que é bem simples, né? Então, de repente, a gente nem precisa seguir depois nesse conteúdo no próximo encontro. Eu posso só botar, eu posso só completar esse PDF com os outros 9 padrões e vocês vão ler, vocês vão entender, tá? Porque é bem difícil de achar esse conteúdo na internet, tá? Eu, pelo menos, não achei conteúdo sobre prestidigitação. É um conteúdo bem simples, mas é bem difícil de encontrar, como eu disse antes, né? Tem um livro do Robert Dilts, mas está em inglês, eu não achei ele em português.